Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 189 de Black Clover. Hoje eu vou trazer um pouquinho de teoria para vocês, já que as reviews estão em formato de análise, portanto não estou indo ponto a ponto nos capítulos em questão, para falar assim, né? Já que o meu estilo de review geralmente eu falo de cada ponto do capítulo e só depois dou meus comentários. Mas antes de falar daquilo que eu separei para vocês, peço para você deixar um super like é importantíssimo aí para ajudar o canal. E se você não é inscrito na RDA, por favor, inscreva-se no canal. Estamos com o alvo de chegar a 20 mil inscritos. É importantíssimo ter você como amigo da República do Anime. Isso me deixa feliz e honrado por ter você toda semana vendo meus vídeos aí. E como não quero ter delongas, vamos para a review de hoje. Quero abrir os trabalhos falando dos nobres, né? Dos nobres cuzões, falar assim, dos humanos. Como eles foram cuzões com os elfos. Não é à toa que eles estão putaço querendo se vingar, já que o fator deles terem medo do poder dos elfos, eles usaram como justificativa para matá-los e consequentemente roubar o poder deles, né? Foi o que a gente viu aí no capítulo aí, se eu não me enganei. Por isso, na minha opinião, até justificável essa vingança dos elfos, se bem que eles estão se vingando na geração errada. Apesar que os nobres ainda são bem cuzões, tem aquela questão do preconceito e tal, o Asta sofreu muito com isso. Outra coisa que vale falar também ali no resgate do Gaut, né, o Asta finalizou, assim como eu tinha previsto na última review, a própria desconfiança do Gaut, né, e o elfo lá que possuiu ele se prevaleceu desse sentimento ruim dele em relação às outras pessoas, já que quem conhece a história do Gaut sabe que ele foi traído por um familiar, expulso da casa dele, ele é a irmã dele, e ele passou o pão que o diabo amassou. Naturalmente, ele não vai confiar nas pessoas, eu também não confiaria se estivesse no lugar dele, mas a galera lá dos touros negros, principalmente o Asta, né, ele gosta bastante do Asta, provou que ele pode confiar nas pessoas, e foi até legal, até meio fofa a reação dele, porque ele é um putomão, não queria demonstrar lá o sentimento dele, mas no final a galera ficou muito feliz, eu gostei da forma como ele foi resgatado. O Asta mitou, na minha opinião, e o Gaut é um dos personagens que eu gosto particularmente, já que ele teve que superar muitas coisas aí para poder cuidar da irmã dele, e a consequência da personalidade dele é dos problemas que ele passou anteriormente. Falando das teorias aí, eu vi uma teoria, a galera falando nos fóruns e tal, eu vou dar até o crédito para a pessoa que fez a teoria, não é minha teoria, em relação ao Asta ser filho do Lich. Até a menina que tava falando, ela chama Gabriele, é o nome da pessoa, se ela estiver assistindo o vídeo aí, tá aí o crédito da sua teoria. Aí eu vou dar o contraditório e vou falando outras coisas. Ela diz assim, ó: Asta é o filho do Lich com a princesa, pelo simples fato da magia dos elfos terem sido roubadas e a princesa estava grávida. Ou seja, o Asta, como ainda estava na barriga dela, perdeu toda a sua mana por ser um neném ainda, claro, né, ser um feto e tal. Isso explicaria tudo, o fato dele não ter nenhuma mana. E o também do Grimório do Lich ter escolhido o Asta, né? Resumindo o que ela diz aqui, que o Asta possivelmente é filho do Lich, com a princesa e tal. E o fato dele estar na barriga dela fez com que ele perdesse a questão da magia, porque a magia foi roubada e tal. E até o motivo aí que o Grimório lá do Lich ter escolhido o Asta, já que ele tem essa relação supostamente familiar com o nosso elfo. Eu acho uma teoria até boa, por isso até que eu trouxe pra vocês, pra falar aqui. E aí vamos lá pro contraditório. Eu acho que o Asta perdeu sua magia por causa do demônio ancestral, né? Como na fala em um dos capítulos que tinha um flashback dos elfos sendo atacados pelos humanos. Em um deles falava que a magia que o Lich usou era uma magia tabu, magia proibida. Assim como no anime mostrou nos últimos episódios a Rainha das Bruxas revelando que quem invocou o demônio ancestral foi o líder dos clados, elfos, nesse caso provavelmente o Lich. A partir daí surge a teoria que talvez essa magia precisaria de algo puro, sendo assim a magia de uma criança, talvez por isso o Asta não tenha magia. Vou explicar para vocês aqui meu raciocínio, que eu tentei ler aqui para ser didático. Talvez o motivo aí do Asta não ter magia, resumindo tudo que eu falei, é em relação primeiro ao Lich ter usado aquela magia tabu, e em relação talvez também dele precisar de um sacrifício. Não sei se a linha do tempo do Asta e do Lich é a mesma, você diz aí nos comentários.
mas isso também justificaria o Asta não ter magia, ou até mesmo se ele for descendente, né, pensando aí numa linha do tempo mais pra frente, porque a gente sabe que determinadas magias geram maldições e pode ter gerado uma maldição por consequência pelo fato do Asta ser descendente dos elfos, né, suposição, claro, ele tenha essa maldição e por isso ele não tem a magia, ou talvez seja lá pelo fato da magia ter sido roubada, ele ser descendente, ter nascido sem magia. Então, tudo isso, meus amigos, é válido. E agora falando sobre o nosso amigo Yuno, que também eu tava lendo lá a galera falando, né, seguindo a linha de pensamento da nossa amiga Gabriele, que é bem interessante na minha opinião, seria lógico que o nosso amigo Yuno, né, gaguejei pra caramba, seja o filho ou descendente dos Reis dos Magos, né, que virou amigo do Lich. Você sabe a história bem, que se sacrificou para não deixar o Lich concluir a sua vingança. Sendo os dois, né, o Asta e Yuno, né, o elo final para resolver a história de quem foi o responsável pela traição aos elfos. Galera me falando que também acredita que o nosso amigo Yuno seja filho do Lich também, que ele tem alguma ligação parental com o Lich. Eu particularmente, eu não acredito nisso, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu acho que o nosso amigo Yuno deve ter parentesco com alguma família nobre e tal. É o que eu acredito, né? Que seria bem interessante, pensando que o Asta tem ligação com o Lich, o nosso amigo Yuno ter ligação com o Rei Mago, que era amigo do Lich. Aí justificaria a amizade dos dois, seria mais ou menos aquela coisa do Naruto e do Sasuke, né? Hidra e Ashura, não lembro o nome deles certinho pra falar, de ter essa relação de encarnação e tal. Como eu disse, eu não sei qual linha do tempo se passou tudo isso, porque eu li um monte de coisa antes de fazer isso e acabei não lendo nada, falar assim, mas seria interessante, na minha opinião, desfaria esse imbróglio aí em relação a quem foi aí o traidor dos elfos, né? Já que alguém foi a cabeça pensante e que também não só traiu os elfos, como manipulou os nobres lá pra acabar com a vida deles. E pra fechar essa review aqui, final, foi esquecido. Esqueceram de mim, rapaz. Coitado do maluco. O maluco já levanta pra quase morrer de novo, né? Porque a galera esqueceu dele. Foi muito engraçado, na minha opinião. Ele é um personagem muito legal. E por isso eu pergunto pra você: diz aqui nos comentários o que você achou do capítulo, as suas teorias. Lembrando aos senhores e senhoras que eu vou lá nos fóruns, pesquiso e trago o que a galera tá falando pra vocês. Ou seja, não quer dizer nem que eu esteja certo, nem que eu esteja errado. Quer dizer que você tem que participar aqui, dizer suas teorias, a gente vai trocando aquela ideia e aí nos próximos vídeos a gente vai desenrolando. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. E se assistiu até aqui, inscreva-se no canal para mim, é sinal de honra ter você aqui como inscrito da República do Anime. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui, obrigado pela sua atenção, tchau!